Hoje vamos falar sobre a chamada mitologia brasileira. Vamos falar sobre as lendas, mitos, deuses, além de falar do fato se existe realmente a tal da mitologia brasileira. Então se inscreve aí, deixa o like, compartilha o vídeo e vambora. Aqui para esse vídeo eu usei 3 fontes principalmente, ok? Que no caso é a Geografia dos Mitos de Câmara Cascudo e outros 2 PDFs que eu não lembro exatamente qual que é o nome, mas vai estar tudo aí na descrição para vocês. Só que assim galera, os mitos brasileiros, as mitologias brasileiras, assim como tudo relacionado ao Brasil, é bem complexo, tá? Então pode ser que você acabe achando algumas fontes diferenciadas que dizem o contrário do que eu vou dizer aqui no vídeo, mas é normal. Mas essas fontes aqui foi o que eu mais consegui acesso, então eu vou usar elas, beleza? Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês o que seria mitologia e folclore, né? Para vocês não ficarem confusos aí. Até porque são coisas semelhantes, mas diferentes. Bem, quando falamos de mitologia, muita gente tem uma ideia errada sobre o que significa isso. Muitos pensam que já se trata de histórias mentirosas, ou que eu vou falar, por exemplo, algo que aparece em filme de super-heróis ou anime, o que de fato às vezes aparece mesmo. Mas quando pesquisamos, por exemplo, o significado da palavra mitologia, por exemplo no Google, vai aparecer 2 resultados. O primeiro vai dizer que mitologia se trata de um conjunto de mitos de um determinado povo. E com mitos não quer dizer mentiras, mas sim histórias fantásticas, que normalmente eram utilizadas ou são utilizadas ainda por esses povos para explicar alguns fenômenos que eles não sabem o que são. E não se trata de histórias mentirosas porque para esses povos, essas histórias são reais, fazem parte da cultura deles. E até mesmo algumas vezes o mito acaba se misturando com a realidade, como é o caso do Rei Arthur. Ai, mas eu não acredito nessas histórias. Então, deixa eu te explicar um negócio, amigão. Você acreditar ou não nessas histórias não faz diferença pro povo, porque para eles a história é real ou foi real. Entre esses fenômenos que eles não sabiam explicar está, por exemplo, o trovão. Porque imaginem só, um povo que não sabe exatamente como a natureza funciona. Tá ali no meio de uma chuva, do nada vê uma luz cortando o céu e um baita barulho de explosão, eles ficavam muito assustados. Então para eles aquilo só poderia ser um tipo de deus. No caso dos nórdicos, esse deus era o Thor. Já para os gregos, esse deus era o Zeus. Ou para alguns povos indígenas do Brasil, era, por exemplo, o Tupã. O outro significado de mitologia seria o estudo desses próprios mitos. E no caso, mitologia envolve sempre divindades, sempre deuses e heróis. E como se tratam de histórias fantásticas de um povo determinado, mitologia brasileira em si não existe. Porque assim, não existe exatamente um povo indígena brasileiro que teria todos esses deuses e todas essas histórias, mas sim vários povos diferentes. Até onde eu vi, existem cerca de 266. Cada um deles tem seus deuses, suas histórias de origem das coisas e seres diferentes para a mesma coisa. E alguns desses povos nem mesmo moram só no Brasil, moram em outras regiões da América do Sul. Então assim, mitologia brasileira com um só panteão, com um só tipo de história, como existe por exemplo na mitologia grega e na mitologia nórdica, não tem. Aqui na verdade existem vários panteões diferentes. Outra coisa importante de falar é em relação à mitologia e folclore, porque assim, folclore pode estar na mitologia, mas a mitologia não está no folclore. A diferença mais clara entre os dois é que mitologia tem mais histórias e sagas que envolvem deuses e heróis. O folclore normalmente não tem isso, se trata mais de personagens e lendas muito famosas em uma região, por exemplo, Saci, Caipora e Curupira no Brasil. E por que eu disse que folclore pode estar na mitologia, mas mitologia não está no folclore? Bem, porque assim, você pega o Tupã, por exemplo, que é o deus do trovão do povo Guarani. Ele não é do folclore, tanto que se você sair na rua e perguntar do Tupã para algumas pessoas, dificilmente alguém vai conhecer ele. Então ele é de uma mitologia, mas não do folclore. Agora, se você pegar e perguntar do Curupira, facilmente você achará alguém que conhece ele. Então ele é assim do folclore brasileiro. Mas tem algumas versões do Curupira que dizem que ele seria um deus também. Quando falamos de deuses, estamos falando de mitologia. Entendeu? Não sei se ficou muito confuso, mas é isso aí. Lembrando que se você quer livros sobre folclore brasileiro, mitologia brasileira ou de outras mitologias, ou até mesmo algumas cositas más, dá uma olhada no link fixado aí da Amazon, que lá você vai achar várias coisas e só de você clicar no link já vai estar me ajudando pra caramba, hein? Como eu disse pra vocês, existe a mitologia de vários povos aqui no Brasil, e as histórias dessas mitologias explicam as mesmas coisas, só que de maneira diferente. E sobre a criação do mundo também é assim. Eu não vou citar todas elas aqui porque seria impossível, então vou passar por algumas. Começando pela mitologia dos povos Tupi-Guarani, e mesmo entre eles existem várias versões da história. Segundo dizem, o Tupã, que é o deus do trovão, andava pelo universo, pulando de estrela em estrela e de planeta em planeta. E depois de passar muito tempo fazendo isso,
ele acabou encontrando a Jaci, que seria a deusa da lua. Ele se encantou por ela, porque ela era muito bonita. Então os dois acabaram se juntando e resolveram descer na terra. Juntos eles criaram as florestas, as matas, as montanhas, os rios, os mares e tudo mais que conhecemos. E na verdade até mesmo o que não conhecemos, porque eles teriam criado vida em todo o universo, ou seja, até mesmo em outros planetas. Dizem que o local que os dois teriam descido seria em Areguá, que é uma região no Paraguai, perto da cidade de Assunção, porque como eu disse, certos povos também habitam outras regiões da América do Sul. Em uma outra versão da história diz que quem na verdade criou tudo foi o próprio Tupã e ele não teve ajuda de ninguém para isso, só que em um momento ele acabou se sentindo meio sozinho e acabou criando outras duas divindades, que eram Guaraci e Jaci, que eram o deus do sol e a deusa da lua, e os dois ajudaram ele a terminar de criar o mundo. Só que o Guaraci acabou se apaixonando pela Jaci nos poucos momentos que eles dividiam o céu, só que como não dava muito tempo dele falar alguma coisa para ela, o Guaraci acabou criando uma outra divindade, que é o Rodá, o deus do amor, que ficava passando as mensagens do Guaraci para Jaci. E pelo que eu acabei vendo, se tivesse uma trindade aí na mitologia Guarani, né, nessa mitologia Tupi-Guarani, seria o Guaraci, a Jaci e o Rodá. Nem o Tupã faria parte, na verdade. Em uma terceira versão diz que quem criou o mundo, a humanidade e tudo mais foi só o Guaraci, nem o Tupã e nem a Jaci. Já para os Dessanas, o negócio é bem diferente. Tudo começa com uma mulher chamada Iebabeló. Ela morava em uma casa que era feita de quartzo, e ela ficava boa parte do tempo mascando cigarro no negócio chamado Ipadu. Só que enquanto ela estava ali mascando, ela começou a pensar como seria feito a criação do mundo. E o seu pensamento começou a tomar forma de uma esfera. E essa esfera acabou dando de frente com uma torre. E a esfera acabou incorporando a escuridão e não tinha luz naquele tempo, exceto no quarto que estava Iebabeló, que era todo branco e iluminado por causa do quartzo. E depois de mascar mais um pouco de Ipadu, a Iebabeló acabou tirando ele da boca e nisso criou os chamados 5 trovões, que eram também deuses imortais, e pediu para que eles criassem o mundo, a vida e tudo mais que viria a existir. A casa do primeiro trovão ficava no sul, a do segundo no leste, na cachoeira do Tunuí. A do terceiro ficava no alto, e nessa casa onde ficavam as riquezas, os enfeites de danças, os enfeites mágicos e tudo mais para formar a futura humanidade. A casa do quarto trovão ficava no oeste, no rio Apoporis, e a do quinto no norte, na cabeceira. Bem, depois de mais algumas coisas, a Iebabeló acabou fertilizando a terra e os 5 trovões também começaram a mascar Ipadu e depois cuspiram ele, e disso surgiram 2 heróis e 2 mulheres. Os 4 acabaram se juntando e formariam o que viria a ser a humanidade. Para os Ararás, no começo havia apenas o céu e uma água que circulava tudo. Uma certa casca acabava separando o céu da água e servia meio que como um chão para os habitantes dali. Os seres humanos, que até então eram estrelas, acabavam sendo cuidados por uma divindade chamada Aquanduba. E ali viviam apenas para fazer coisas muito simples e boas, comer, beber, namorar e dormir. Quando havia certos excessos, o deus então tocava sua flauta e chamava a atenção de todos e os trazia de volta para a boa ordem. Do lado de fora da casca, na água, havia somente seres muito maléficos. Um certo dia houve uma grande briga que foi motivada por um certo roubo que ocorreu. E por mais que o Aquanduba tentasse tocar a sua flauta, ele não conseguia fazer com que eles parassem. As pessoas continuavam brigando cada vez mais e mais. Tanto que fizeram com que a casca do céu se rompesse e todos foram lançados na água. Velhos, crianças e todos mais acabaram morrendo afogados ou com o choque da queda. Alguns poucos homens e menos ainda mulheres acabaram sobrevivendo. Algumas aves levaram de volta algumas pessoas para o céu, e esses voltaram a ser as estrelas. A própria lua, que havia despencado, foi levada de volta com muito custo por uma curica, que depois de um grande trabalho desses, acabou dando uma bicada no canto do astro, cuja marca ainda hoje pode se ver em certo ângulo, por causa dos movimentos que certos pedaços da casca do céu que flutuam nas águas acabam fazendo. Esses pedaços até hoje são habitados pelos homens. Ainda hoje os índios ararás, ou povo das araras, ainda assoviam para essas aves quando elas passam em bando. Elas, porém, achando esses homens muito grandes, nem tentam levá-los. Aqueles seres malignos que já habitavam as águas antes de todo o caos acontecer acabaram se transformando em índios que são hostis aos araras, que seriam, por exemplo, os caiapós, jurunas, chipaias, assurenes e vários outros. Outros seres também apareceram, que acabaram penetrando o corpo humano para comer e queimar-lhe as entranhas. A própria divindade, que era o Aquanduba, acabou se transformando na terrível onça preta, e também acaba aparecendo na forma de outros felinos. O bicho preguiça minorou a desgraça dos humanos e ensinou para eles a primeira festa, destinada para trazer novos filhos, a também fazer flautas, a cantar, tecer fibras de algodão e palhas, e também povoar as matas com vários outros animais que também são comestíveis. E da lontra, os araras acabaram roubando o fogo.
Eu já falei do Tupã várias vezes aqui no canal, principalmente naqueles vídeos de deuses brasileiros, que inclusive estão na minha playlist de mitologia brasileira que vai estar no card e na descrição aí pra você. Só que o Tupã é um caso bem curioso de divindade, pelo menos pelo que diz o Câmara Cascudo. De certa forma ele é visto como o deus do trovão e algumas vezes até como deus supremo do panteão guarani, só que ele não é exatamente brasileiro. Dizem que quando os europeus chegaram aqui no Brasil, uma das missões deles era conseguir novos fiéis para o cristianismo. Tudo isso através da chamada Companhia de Jesus, que quem trabalhava ali era chamado de jesuíta, que com certeza você aí já ouviu falar disso na escola. Os jesuítas perceberam que o principal membro religioso das tribos era o tal do pajé. E eles fumavam, bebiam, dançavam e até tinham convulsões durante os rituais. E os jesuítas, vendo isso, acabaram linkando esse tipo de ritual aos rituais lá de Roma, que para eles a divindade desses rituais era o tal do Satã. Eles acharam então que o Satã também estava agindo nesses povos. E segundo o Câmara Cascudo, o principal culto dessas tribos era para uma divindade chamada Jurupari, que era um culto comum em todas as tribos praticamente. E o Jurupari seria o embaixador do sol na terra. E segundo os contos, o Jurupari teria nascido de uma deusa virgem, e pelo ritual ser meio misterioso e ser todo complexo, o Jurupari acabou se tornando o diabo ou o Satanás. E tudo isso era passado para os indígenas através das aulas de catequese. Tudo bem, agora os jesuítas tinham o deus equivalente ao diabo, mas precisavam agora de um deus equivalente ao deus cristão, ao Yahvé. Mas quem que lembraria ele? Quem que os jesuítas escolheriam? Bem, diz que um certo dia e uma certa aula ali de catequese e tudo mais, estava ocorrendo uma chuva muito forte e de repente deu um baita trovão. E os jesuítas, percebendo que os indígenas ficaram com muito medo do trovão, acabaram tendo a ideia de criarem uma divindade relacionada a ele. Esse seria um novo deus supremo, que receberia o nome do barulho do trovão. Tupã. Deus esse inclusive que nem tem forma. Essas imagens que vocês estão vendo aí na tela foram criadas bem depois. O Tupã é o próprio trovão, ele não tem uma forma humana. Tudo isso é claro, segundo o Câmara Cascudo. Jurupari no começo era o próprio deus do sol dos povos Tupi-Guarani. Ele teria nascido da deusa virgem chamada Silci. Essa deusa estava sentada embaixo de uma árvore, pegou uma fruta para comer e o suco da fruta acabou caindo sobre ela. Ela engravidou e deu à luz a Jurupari. Esse filho seria a própria encarnação do sol na terra. Ele mudou todas as leis da tribo, fazendo com que apenas os homens tomassem as decisões mais importantes, o que fez com que a sua mãe tentasse interferir porque ela ficou inconformada com isso. Ela entrou na cerimônia e acabou sendo destruída por um raio de Tupã por isso, ou segundo outros, um raio pelo próprio Jurupari. Mas depois o deus do sol acabou se tornando um demônio, sendo até mesmo aquele que matou o menino por pura inveja, e depois os olhos desse menino acabaram se tornando a planta chamada Guaraná. Anhangá era possivelmente o espírito mais temido pelos indígenas. Ele perseguia eles não somente na forma física, mas em espírito também. Ele atormentava os indígenas, principalmente os tupinambás, que só de ouvir o nome já tremiam de medo. Eles não gostavam de sair de noite sem alguma luz, porque eles sabiam que cedo ou tarde a criatura apareceria. Anhangá era e é o responsável por todos os males que ocorrem, sendo quase um diabo também. Entretanto, essa visão pode ser dos próprios jesuítas, já que no próprio livro, o Câmara Cascudo diz que Anhangá na realidade seria um deus do campo e da caça. Ele protege todos os animais dos indígenas que acabam abusando da caça, aqueles que caçam por mera diversão. O Anhangá também podia ser usado como uma palavra para qualquer tipo de fantasma ou espírito, já que também tem o Pirarucu Anhangá, o Iurará Anhangá, e daí até pode ter surgido a ideia de que o Anhangá assume a forma de vários animais diferentes. A mais famosa é a de um cervo branco com os olhos brilhantes, que consegue confundir caçadores e até deixar eles loucos. Depois de ser demonizado, ele meio que acabou se tornando um deus do submundo também, e até acabou rivalizando de certo modo com Tupã. Tratando mais de folclore mesmo agora, tem várias criaturas quando se trata de Brasil. Tem as lendas que são mais urbanas, né? Por exemplo, o Boca de Ouro, e as mais tradicionais, como o Saci, por exemplo. Aqui eu vou falar um pouco sobre os três principais seres do folclore brasileiro, pelo menos pra mim, que são o Saci, o Curupira e a Iara. Se você quiser saber de mais lendas e outras criaturas, eu fiz vários vídeos sobre elas aqui no canal, que vai estar naquela minha playlist de mitologia brasileira, que inclusive eu vou deixar na tela final pra você depois. Bem, o Curupira seria um duende brasileiro. Ele é pequeno, tem os pés virados para trás e um cabelo com cor de fogo ou de fogo mesmo. Apesar de hoje ele aparecer mais fofinho,
No começo ele era um dos seres mais temidos pelos índios, sendo um guardião das matas. Só que a sua imagem foi evoluindo até que ele se tornou um deus mesmo, pegando até mesmo o domínio de outros seres como o próprio Anhangá e o Boitatá. O Curupira é a própria mata, ele sabe de tudo e de todos que andam por ali. Curiosamente, dizem até que a Caipora, que é outra lenda famosa do Brasil, é na verdade uma variação do próprio Curupira. O Saci é outro duende brasileiro, ele tem a touca vermelha, fuma cachimbo e tem uma perna só. Dizem que o Saci tem uma origem relacionada a um pássaro que tem o mesmo nome dele, que tem um canto meio estranho, meio apavorante, e nunca se sabe exatamente de onde vem esse canto, nunca se sabe onde está o pássaro, e falam até que ele ficaria sobre uma perna só enquanto faz esse som. Inclusive, na lenda do próprio Saci diz que ele solta um tipo de assovio assim também, que acaba desnorteando todo mundo. E dessa ave também surgiu uma outra lenda, que é a Matinta Pereira. A história dessa ave assustadora acabou chegando aos europeus, que juntaram ela com o Trasgo, que é um duende que usava uma touca vermelha. Essa criatura chegou também aos afro-brasileiros, né, aos africanos que foram trazidos aqui para o Brasil, e daí surgiu o Saci que conhecemos. Que na verdade nos povos indígenas mesmo, ele não é tão conhecido assim, ou não era pelo menos. O Saci acabou se tornando um espírito trapaceiro que acaba enchendo o saco das pessoas em suas casas, escondendo as coisas, mexendo com os animais, e até sugando o sangue deles. Mais tarde o Monteiro Lobato tornaria essa criatura feia aí, toda aterrorizante, que na verdade nunca teve duas pernas, sempre teve uma só, e um garoto negro que acabou perdendo uma delas em uma luta de capoeira, ou algo assim. A Yara é uma sereia ou uma ninfa brasileira, que é claro tem origem europeia também, e até age como uma sereia mesmo, como uma das outras mitologias. Pode, segundo alguns, ser também uma deusa das águas. Ela fica cantando ou se olhando em um espelho, até que alguém chega perto dela, é atraído pela sua beleza, e aí a Yara leva essa pessoa até o seu reino, que é claro, a pessoa acaba se afogando. Segundo as lendas, ela era uma índia muito corajosa, que foi atacada pelos seus irmãos por pura inveja, mas ela conseguiu derrotar todos, mas por medo do que aconteceria, ela acabou fugindo da região, mas mesmo assim foi pega por alguns membros da tribo e teve seu corpo atirado no Rio Negro e Solimões. Seu corpo acabou boiando, foi banhado pela luz da lua e ela se tornou uma sereia. Tem várias outras lendas que eu poderia acabar falando aqui pra vocês, como por exemplo, da mula sem cabeça, que é outra bem famosa também, que diz que uma mulher que acaba se envolvendo com um padre acaba tendo a maldição da mula, que seria basicamente a maldição do lobisomem, só que pra mulher. Só que a mulher, ao invés de virar um lobo, acaba virando uma mula, só que obviamente sem cabeça, e sai loucamente andando pelas ruas de noite. E também a lenda do lobisomem, só que o lobisomem brasileiro, como eu já disse outra vez aqui, não é exatamente um lobo, mas sim um porco, até porque a gente não tem um lobo cinzento aqui no Brasil para ter esse tipo de lenda. E dizem que toda família que tem 6 filhas mulheres seguidamente e depois tem um homem, esse homem acaba virando lobisomem. Como o Brasil é muito grande, cada região sua tem as suas lendas correspondentes. Falando rapidamente sobre elas, no norte, por exemplo, que é uma região cheia de rios, a gente tem a lenda do boto cor-de-rosa, que é um boto que acaba se transformando em homem durante a noite e sai procurando mulheres pela região. No nordeste, eu poderia citar para vocês a cuca, apesar dela ser conhecida em todo o Brasil, que seria um bicho papão que busca crianças desobedientes. Tem até a música dela, a Cuca Vem Te Pegar. No centro-oeste temos a lenda do Romãozinho, que seria uma criança tão ruim que acabou de certo modo matando seus pais e não foi aceito nem no inferno e nem no céu. E no sul temos a lenda do Negrinho do Pastoreio, que foi um escravo muito maltratado pelo seu senhor, mas ele era um grande devoto de Maria e acabou voltando e sempre está andando em cima de um cavalo. E no caso do sudeste, que eu quase esqueci aqui, fica a lenda do Curupira mesmo. Agora vamos falar rapidamente sobre alguns deuses, uns até eu já falei aqui. Dos Guarani nós temos o Tupã, deus do trovão, o Guaraci, o deus do sol, o Jaci, deusa da lua, que dependendo até mesmo do caso, a Jaci pode ser homem também. Tem o Rodá, o deus do amor, e dependendo do caso, acima de Tupã tem o Yandevuruçu, que é o deus dos céus. Tem o Aquanduba, que é o deus da sabedoria dos araras, e a Babeló, a criadora e mais poderosa dos deuses dos Dessanas. Tem o Rodibedo, que é o criador dos Carajás. Tem a Tissê, a deusa do submundo dos Guaranis. Para os Cuicuros, existem 2 irmãos, o Giti e o Aulukuma, que representam o Sol e a Lua também, e criaram tudo. Já para os Yonomami, 2 irmãos também criaram tudo, mas são chamados de Omama e Oaci. E Orishiriamori é o deus dos Yanomami, que acabou fugindo da sua terra após, sem querer, atrair todas as mulheres. Makunaíma é uma história dos Makushi, sendo um menino que nasceu do Sol e da Lua. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixa o like aí, não esqueça de compartilhar ele também, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima.